Bom dia! Vamos para a nossa aula e a aula de hoje é de História. Vamos estar falando sobre o Brasil Império, o período que corresponde, entre os anos de 1822 até o ano de 1879, aí com a proclamação da República, ok? Então, quando nós falamos do Brasil Império, logo sabemos que foi o período que corresponde ao período histórico, do Brasil, que durou de 1822 a 1879, quando o país foi governado por uma monarquia constitucional, ou seja, por reis e imperadores, tá? Esta época teve início com a aclamação do imperador, Dom Pedro I, no ano de 1822 e se prolongou até a proclamação da República em 1889. Então, esse período deu o nome de Brasil Império, quando o Brasil, já não mais chamado de colônia, mas sim Brasil Império, porque dos imperadores, o período governado por monarquias. Então, por que Brasil Império? O Brasil, ele se tornou império por causa de acontecimentos que ocorreram na Europa e que provocaram mudanças importantes na colônia. Cada uma dessas colônias, elas tinham suas províncias. O que é uma província? É cada uma das regiões em que se divide o império. No ano de 1823, onde nós temos aí o mapa que revela as províncias imperiais, as províncias que pertencem ao império. Então, veja, a área verde, que para nós hoje é a região norte, naquela época, naquele ano, estava presente o Grão-Pará, que era uma província, tá? Como vocês vejam e analisam, o mapa, ele é o mesmo, a formação. Mas os países, os estados não são os mesmos, tem nomes diferentes, como Grão-Pará, o nome de Goiás está escrito diferente, Minas Gerais também. Então, no ano de 1823, um ano após a declaração da independência, foram acrescentados ainda mais territórios, Como o Brasil ganhou os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, o Ceará e o Piauí. Esses estados, eles não estavam presentes aí nas províncias. No sul, houve o acréscimo do estado de Santa Catarina e da província da Ciplastina, que hoje fica o atual Uruguai. Então, analise direitinho. No livro de vocês também tem um mapa, parecido com esse. Faça uma releitura também do conteúdo e faça uma interpretação da legenda do mapa para você estar aí conhecendo e lendo direitinho. Com tudo isso, a Europa, ela foi dividida em duas partes, Neste período, ela estava dividida em duas grandes nações, a França e a Inglaterra, que eram duas potências mundiais na época. Os demais países, eles deveriam aliar-se um ao outro, pois ambos eram as potências mundiais da época, ou seja, a França e a Inglaterra sendo as potências mundiais, os países eram necessários se aliarem a eles para que também pudesse estar sendo aí desenvolvido. A Inglaterra tinha um grande poder econômico, por quê? Devido à Revolução Industrial que vinha passando no período. A Revolução Industrial foi um processo, revolucionário, onde foi descoberto várias formas de invenção, forma de trabalho, caracterizando pelo emprego,
da máquina a vapor, divisão do trabalho e pela relação de trabalho assalariado na produção de bens de consumo. Então, esse período da Revolução Industrial, a Inglaterra, ela se beneficiou, né, com as máquinas, as indústrias, o trabalho, e com isso ela ainda mais expandiu o seu comércio, tá? Mas vamos estar falando também do poder político da França. A França, ela tinha grande poder político graças à Revolução Francesa. A Inglaterra era devido à Revolução Industrial, a Revolução das Indústrias. Já a França era a Revolução Francesa. Nós estudamos e vimos que a Revolução Francesa ela tinha 3 palavrinhas, né, 3 ideais que eles defendiam, que eram liberdade, igualdade e fraternidade. Com essas palavras, era uma forma que eles buscavam, né, estar aí orientando e trabalhando o seu meio político. Também foi destituído os poderes dos reis e implementaram, né, com o passar do tempo, ao período, né, da democracia, né? Então, a partir do momento que não tinham mais o processo de monarquia de reis, né, eles saíram aí implementando a democracia. No dia 12 de agosto de 1807, a França e a sua aliada, né, a Espanha, impuseram uma decisão a Dom João VI. O que é que a França queria? O que cobrava de Dom João VI? Ela queria que até o dia 1º de setembro de 1807 deveria fechar todos os seus postos, né, aos navios ingleses e adotar o bloqueio continental. A Pro já falou para vocês o que foi o bloqueio continental. O bloqueio continental foi uma linha, né, uma barreira, onde impedia que alguns países eles vendessem, eles transportassem, né, eles importassem seus comércios, seus produtos para ser vendido em outros locais, em outros lugares, tá? Então, o bloqueio continental é uma barreira comercial. Então, vamos lá. O bloqueio continental impediria a entrada de produtos ingleses, né, os produtos da Inglaterra na Europa e em outros países também. O rei também deveria confiscar propriedades e prender todos os britânicos que morassem em Portugal. Veja que essa linha preta aqui, acima da área marrom, né, é onde está aí denominado o bloqueio continental. A área marrom é a França. Vamos falar um pouco sobre Adolphe de Junot. Ele era um general francês, também embaixador, né, da França em Lisboa. Ele começou a invasão a Portugal. Ele liderou um exército de 23 mil soldados, famintos, cansados e mal treinados. Mas o que é que ele conseguiu? Ele conseguiu fazer com que esse exército fizesse um bom trabalho, né? Que no final ele estava super preparados para liderar uma guerra. Apesar que a guerra que ele lutou, né, não foi vencedor, mas quase conseguiu. Dia depois, né, com muita chuva, o que acontecia? Enquanto chovia, a família real se preparava para fugir, né, para a colônia, levando consigo 60 mil livros e manuscritos, né, livros e documentos feitos à mão, quadros, pratarias, objetos de artes, móveis, arquivos e etc. Lisboa também percebeu, né, que estava sendo abandonado por Portugal, já que a família real
né, estava fugindo, deixando para trás o seu reino. O poder de Napoleão permaneceu na Europa até o ano de 1815. E agora vocês ficam com o diário que a prova está enviando, né, no grupo de atividades. Então, a partir do momento que vocês assistirem essa aula, né, que é um resumo, uma explicação do conteúdo, vá no seu livro, faça a leitura do conteúdo, que a prova não pode jogar tudo que tem no livro na aula, né, que senão ficará muito extensa, tá? Então, dê uma leitura, faça uma leitura no seu livro, dê uma revisada para compreender direitinho e complementar, né, o seu horário. Um beijão